Então, com todas essas classificações que a gente viu aí, né, basicamente 6 classificações, a gente entende que cada uma delas agrega adjetivos diferentes para o seu teste. E você, como testador, como engenheiro de teste na sua empresa, você pode trabalhar com combinações de todos esses tipos de testes de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, por exemplo, você pode ter cada uma dessas combinações representa um ponto específico desse gráfico. Então, por exemplo, um teste 1 aí, ele está com um nível que é o em vermelho, né? Ele está com, digamos, o ponto aí de qualidade seria corretude, né? A entidade seria a GUI, a dependência seria end-to-end, né? Com relação à informação seria black box, com relação à garantia, digamos, seria aceitação, né? E seria manual com relação à aceitação. Então, por exemplo, isso é só uma ideia de que, por exemplo, esse teste em vermelho poderia ter todos esses adjetivos, né? Se vai ter isso mesmo ou não, depende dos interesses e da necessidade do software que você está desenvolvendo. Digamos, o em azul aí a gente poderia imaginar como testando não a corretude, mas a performance, exercitando não a GUI, mas um serviço específico, certo? Com relação às dependências, a gente pode imaginar ele como sendo de sistema. Com relação à informação, poderia ser caixa branca, certo? Então, por exemplo, eu olhei o código, vi uma query extremamente complicada, certo? Então, eu quero saber se essa query ela vai me trazer problemas de performance. Então, eu decidi criar esse teste olhando o código, né? E aí decidi que era melhor ver esse problema de performance atacando só um serviço oferecido pelo meu servidor e já no ambiente de sistema, certo? E quis fazer isso de maneira diferencial, a ter a garantia que, por exemplo, se essa performance vai ser muito diferente de uma versão do sistema que usa um banco de dados, digamos Oracle, para outra versão do sistema que usa um outro banco de dados, digamos SQL Server, certo? E quis fazer isso de maneira automática, de forma que eu possa repetir isso várias vezes, né, com diferentes cargas a se alimentar o sistema. Tá? Então, cada necessidade, cada situação vai exigir, vai demandar uma combinação desses adjetivos aí providos por cada uma dessas 6 classificações. Tá? Então é muito interessante para você ver isso na prática. Dá uma olhada nesse site daqui, né, onde ele explica como o SQLite é testado, né, e eles usam uma quantidade realmente muito grande de testes, né, ou seja, 90 milhões aí de linhas de código de teste, muito mais linhas de código de teste do que linha de implementação dos serviços do banco de dados em si. Certo? E eles fazem isso com diferentes tipos de testes, diferentes combinações desses tipos de teste que a gente viu aí no gráfico anterior. Extremamente recomendado para quem trabalha com testes na prática, tá? Então, se a gente for comparar essas técnicas em relação a custo e benefício, né, normalmente é uma comparação difícil, mas aqui eu fiz essa comparação apenas de forma ilustrativa com alguns testes que são mais usados na prática ou que servem para contrastar melhor aqui os dois aspectos aí de custo para criar o teste, a gente está vendo no eixo X, e o aspecto de benefícios trazidos por esse teste que a gente está vendo no eixo Y. Então o ad hoc, por exemplo, é um teste que você faz sem muito critério, né? O custo baixo, o benefício baixo também. Pode até ser negativo, né? Se você investir pouco, né? Você, tudo bem, vai ter investido naquele sistema, mas vai ter prejuízos por não estar tendo uma melhor verificação de qualidade. Tá? Aí você vê em segundo ponto aí o geração automática de teste, já envolve um custo maior, benefício trazido é maior. Manual test, que são os testes manuais, né? Aí você vê o custo muito alto,
certo? E benefício também relativamente baixo em relação, por exemplo, a teste exploratório, que também é manual, certo? Então esse manual testing aí que a gente vê no nível mais baixo, ele diz respeito ao teste manual com script, né? Então teste exploratório também custa muito mais, porque envolve ser humano e tal, mas também traz um resultado menor. Testes baseados em cenários, que são aqueles que a gente viu no Cucumber, relacionados a alguns vídeos que foram cobertos em requisitos, né? Eles trazem um benefício maior a um custo relativamente baixo. Por quê? Porque esse custo é dividido entre as atividades de requisito e as atividades de teste, porque o cenário ele serve tanto como requisito, como serve para guiar o teste. Né? Testes que não são baseados em cenários, né? Como diferentes testes, por exemplo, que exercitam direto o servidor, né? Eles não são baseados nos requisitos, então tem um custo maior, certo? Esse custo aí, ele se diz respeito a que você tem que pensar para criar esse teste, não já vem mastigado lá do cenário que você tinha no requisito. Tá? Um benefício que pode ser similar, um pouquinho maior aos outros. Em Model-Based Testing, que aí depende daquela ideia de você ter realmente uma especificação do sistema, como um modelo, como uma máquina de estados, por exemplo, e aí custa caro para você fazer isso, para ter essa especificação. Para derivar os testes não custa tanto, entendeu? Porque você, na verdade, cada teste vai ser caminhos que a gente tem naquele grafo ali, tá? Mas o custo inicial de fazer a especificação é muito alto, benefício também é muito bom, que você pode ter uma ideia melhor de que partes do comportamento do sistema você está cobrindo. Tá? Então tudo isso daí é de forma grosseira, só para dar uma ideia de como é que a gente pode comparar essas diferentes abordagens para testes que a gente está usando. E sempre quando a gente vê um gráfico como aquele, é importante entender que o contexto importa. Certo? Então, aquilo que eu falei no slide anterior vale para algumas situações, para outras não vale, certo? Então, é importante não acreditar numa especulação genérica, numa solução genérica que é alegada funcionar para todas as situações, tá? Então, contexto importa muito. Então, em particular, naquele gráfico que a gente viu, eu estou dizendo que teste manual custa muito, certo? Mas veja bem, então depende da situação. Pode ser que seja válido você ter testes manuais, principalmente numa situação onde você não vai precisar executar o teste muitas vezes. Então, criar um teste automatizado numa situação em que você não vai rodar ele muitas vezes, pode sair mais caro do que um teste manual. Certo? Ou mesmo você tentar criar um teste automatizado com um oráculo muito difícil, certo? Você pode ter um esforço enorme para tentar criar esse oráculo, né? E não compensar o número de vezes que você vai executar o teste automatizado. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, com calma, levando o contexto em consideração. Só foi realmente aquilo que eu fiz só para dar uma ideia geral de dimensões específicas que você quer levar em consideração quando estiver definindo que abordagem de teste você vai usar.